Bom dia, pessoal. Terça-feira aqui, dia 30/3. Como vocês podem ver, o mercado americano precificando os prejuízos com, com o encalhamento da balsa lá naquele porto. Olha só, quanto que as empresas já estão perdendo, mas já conseguiram desencalhar a balsa lá e dizem que o pior já passou. É muito provável que eles consigam recuperar essa perda no resto do ano, tá? Então, ainda há uma situação de eles pensam numa recuperação, vai ter recuperação, não vai. É lógico que a gente, como investidor, não pode ficar olhando só um detalhe tão pequeno, vai influenciar, vai, mas não é o fim do mundo, vai influenciar muito pouco. As principais bolsas, ó, aqui são as principais moedas perante o dólar. Todas estão ou paradas ou ganhando valorização em relação ao desvalorização em relação ao dólar. As bolsas andando um pouco de lado, valorizando pouco. O índice VIX, que é o índice do pânico, subiu. É, a moeda americana vem se valorizando porque existe uma previsão de alta de inflação lá. Então, como a previsão da alta da inflação está alta, os juros americanos de longo prazo e de curto prazo vão subir. Então, mas no Brasil também os juros começaram a subir e quando o Banco Central, tanto da China quanto do Brasil, de qualquer lugar do mundo, começa a aumentar juros, isso vai impactar, né? Isso eles não param e eles não aumentam tudo de uma vez, porque eles querem ficar olhando a inflação. Ó, taxa de juros dos principais títulos de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos dos Estados Unidos. Então, todos subindo, porque a taxa básica está subindo. Dow Jones parado com leve alta, SP 500 também desvalorizou um pouco, mas já está voltando a subir. Nasdaq que está caindo. Vamos para alguns outros. Ó, pelo índice, pelo gráfico que eu tenho aqui, o gráfico diário, o Dow Jones está em alta, deu uma leve correção. SP 500 está em alta de longo prazo. Desde o começo de 2021 está subindo. O índice chinês não está com uma cara muito boa. Tem gente que diz que ele desvalorizou já 20%. E se eu for pegar esse cálculo aqui do começo do ano para cá, do começo do ano não, né? Do começo de março, final de meio de fevereiro até agora, está tendo uma desvalorização. O Bitcoin, por incrível que pareça, ele só sobe. Por que que o Bitcoin está só subindo? Porque ele é uma reserva de valor que está substituindo o ouro, porque, porque ainda há a imposição de países comunistas no mundo e as pessoas desses países comunistas tendem a comprar Bitcoin como reserva de valor. Eu não estou falando de ideologia política aqui, eu estou falando de economia, tá? Então as pessoas que moram nesses países comunistas sabem que o controle do Estado prejudica uma economia e a moeda dos estados tendem a perder valor. Então eles vão para onde? Eles vão para uma moeda em que não há esse controle do governo em cima da moeda. Então eles vão para onde? Ou para o ouro ou para o Bitcoin. Eu vi um vídeo hoje, ontem, nem lembro de um cara que é especialista em Bitcoin, que ele faz um podcast bom. Urit, acho que é o sobrenome dele.
E foi muito legal que ele fez um vídeo com mais duas pessoas. Existe uma desconfiança do, das pessoas de não ter mais ouro suficiente que honre todos os contratos de ouro negociados no mundo. E o Bitcoin não tem esse problema, porque ele vai ser limitado, todo mundo sabe que ele vai ser limitado. Mas ele saiu aí de novembro de 2019, de 2020, com, saiu de 11 mil dólares, 12 mil dólares e já está em 58 mil dólares. E é muito provável que vá continuar subindo por tudo que tem acontecido na economia mundial, uma nova estagnação, talvez uma crise. Mas é lógico que os gráficos mostram que as bolsas estão em alta. Não há uma tendência clara ainda de crise, né? O dólar frente ao real se valorizou e se a taxa de juros começar a continuar aumentando nos Estados Unidos, que vai, é muito provável que o dólar continue subindo. Então, esse é o cenário de hoje. Existe ontem não, desde sexta passada, existe um family office nos Estados Unidos que foi chamada margem para honrar os contratos com derivativos que eles operaram. E pelo que eu vi ontem, esse cara tinha ganhado um prêmio de melhor, alguma coisa de derivativos. Mas, como Warren Buffett falou, são operações muito arriscadas e não quer dizer que você não vá perder. Ó, a moeda americana valorizando perante as outras moedas. Ah, um grande temor hoje é o dinheiro fácil que os governos mundiais têm deixado ser colocado na economia, porque a taxa de juros de todos os países do mundo está caindo, caiu muito. E aí, como o rendimento é muito baixo, as pessoas tendem a procurar mais bolsa de valores e há uma possibilidade de estar se criando uma bolha. Ó, lá na Bloomberg eles já estão falando de uma crise interna na China, por isso que a bolsa chinesa está caindo. Os dados da China estão sendo chamados de duvidosos, tá? Mas voltando para o fundo, tem esse fundo americano que já foi chamado uma margem de 20 bilhões e já não se sabe mais onde é o fundo do poço. O gestor desse family office falou que a margem ia ser de alguns milhões e agora a margem vai ser de bilhões, né? Então isso pode impactar o mercado no curto prazo. As corretoras estão tendo que colocar a margem para cobrir o saldo negativo desse family office, que atende vários clientes nos Estados Unidos. Um nível de especulação alarmante. Trabalhar com derivativos em posições é muito complicado. E não foi colocado o famoso stop loss. A gente não sabe aonde é o fundo do buraco para esse family office, nem como isso vai impactar os investimentos nos Estados Unidos. Mas, ó, o índice VIX já estabilizou, não, tudo indica que a moeda americana vai continuar se valorizando perante as outras moedas. A inflação brasileira vai continuar subindo e a taxa de juros brasileira também vai subir. Mas isso é um fato também nos Estados Unidos. A inflação americana subindo, então os juros americanos subindo junto. E as bolsas, até onde está sendo visto, exceto na China, elas estão em alta. Gente, por isso é hoje. Amanhã com certeza vai ter mais vídeo falando dessas coisas. Acompanhando muito a Bloomberg, um canal muito legal. Para quem não sabe, existem novos ETFs brasileiros que acompanham ações estrangeiras. Então tem um ETF
da prata sendo negociada no exterior, ETF de ações de empresas de tecnologia, vários ETFs diferentes sendo lançados. Então, a possibilidade de você começar com 10 ETFs é muito pouca, então você precisa de muito pouco. Acredito que talvez eu vá falar sobre esses ETFs lá na frente, mas eu não vou falar sem antes estudar. É uma coisa nova. Começou segunda-feira ontem, então eu vou dar uma olhadinha e trazer para vocês aqui um pouco mais sobre esses ETFs. Acho que vale a pena diversificar a carteira neles e acompanhar a tendência. Até mais.